Bom dia, irmãos, todo mundo vivo, com a graça de Deus. Galera, nós vamos ter uma palavra agora, depois nós vamos fazer a ceia hoje, depois nós vamos ter os batismos, depois nós vamos ter o almoço, depois nós temos que terminar aquela gincana lá, viu? Esse negócio não está resolvido ainda não. A vantagem é que hoje não vai ter nada que vocês vão morrer de frio. Velho, o dia que eu tiver esse frio que você está sentindo aí... mosquito, você está protegendo do mosquito. Tá bom, então, o dia que eu sentir esse frio todo, eu vou ficar muito feliz, né? Eu senti frio, gente, depois que eu operei, uma semana. A Marina ficou preocupada, achou que eu estava morrendo. Porque eu senti frio mesmo, gente, e eu não sinto frio nunca, é muito esquisito isso. Bom, então se prepara aí, não vai embora, viu? Não almoce e saia correndo. Vamos aproveitar o máximo possível o nosso tempo aqui. Como foi falado, gente, nós estamos dentro dessa proposta de falar de honra, de lealdade, de coisas que fazem parte desse processo, né? Sobre como isso então culmina e se traduz em práticas, se traduz agora a partir daquilo que nós entendemos, em como nós vivemos, como nós nos relacionamos e tudo mais. Só uma coisa é importante a gente pensar. Nós não somos aqueles que creem que um esforço comportamental vai produzir transformação na vida de alguém. Se a gente acreditasse no esforço apenas de natureza comportamental, nós seríamos uma igreja que viveria totalmente na lei, porque a lei é comportamental. A lei fica dizendo, não faça isso, não toque naquilo, não diga isso, não pense isso. Ela está sempre lidando com aquilo que você faz. Nós não cremos nisso. Nós cremos, até à luz do que o Enio falou aqui ontem, né? Embora ele estava bem engraçadinho, parecia o Silvio Santos velho agora, aos 88 anos de idade, bem descolado e tal. Amém, né, Enio? Você vê como a juventude contamina, né, gente? E como ele falou ontem, é muito mais sobre o que nós somos do que sobre aquilo que nós fazemos. Mas uma coisa é fato, é uma realidade. Aquilo que nós fazemos é tradução do que nós somos. Então é um sintoma. Quando nós olhamos para a nossa maneira de reagir à vida, de interagir uns com os outros, de ter compromisso ou não com tudo que nós empenhamos uma palavra, isso traduz um entendimento. Então tem gente que às vezes acha ruim, quando a gente vira e fala assim, ô irmão, vamos andar mais junto, para você poder entender. Aí o cara vira e fala assim, mas como que você está pressupondo que eu não entendi? E nós vamos dizer para você agora, dá para ver que você não entendeu algumas coisas pela sua maneira de se comportar. E a gente tem que aprender a ver isso na nossa própria jornada. Quando você está vivendo uma crise na sua vida que afeta a sua espiritualidade, que tem a ver com aquilo que é o plano de Deus para nós, e você está patinando em conseguir vencer aquela situação, você deveria ter essa autocrítica, olhar e dizer assim, alguma coisa que eu ainda não entendi. A luta não é contra o pecado na perspectiva de eu vou fazer força para não pecar. A luta é a respeito de o que eu preciso ser em Deus. Porque uma vez que eu for, eu vou viver de acordo com aquilo que eu sou. E aí é natural, se torna natural. O Enio também botou muito peso nisso ontem, falando da nova natureza. Falando de como nós temos um novo coração. Todas essas coisas, né, que a gente até canta nas nossas músicas, mas parece que a gente não acredita. E nós não acreditamos porque se tornou apenas um discurso, apenas algo exterior, apenas algo litúrgico. A gente fala que ama o irmão, mas não ama, porque são apenas palavras. Nós dizemos que amamos a Deus, mas isso não se traduz numa prática. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesse momento, tentar refletir a partir daquilo que são observações práticas de como nós deveríamos estar vivendo à luz da Escritura e também à luz da tradição da igreja. Aquilo que a igreja tem como um lastro histórico que, querendo ou não, é importante. Algumas pessoas dizem assim, mas tradições não são tão importantes assim. Meus irmãos, o que gerou o cânon que forma a Escritura é a tradição. E o que justifica a tradição é a Escritura. A fé cristã, de certo modo, até argumenta em círculos mesmo. Mas foi o jeito que Deus escolheu. Deus poderia ter feito um livro mágico, descer pronto do céu e já trazer toda a revelação. E embora ele tenha feito mais do que isso, ele fez ele mesmo, o próprio Cristo, vir e nascer da forma absolutamente trivial, ao invés de descer do céu diretamente. Ele só vai descer do céu agora na última vez, tá? Na última vez ele vai vir desse jeito espetacular que todo mundo está querendo. Mas ele, seguindo um meio trivial, ele fez questão
de que as verdades fundamentais do Evangelho, a respeito do conhecimento do Pai, fossem transmitidas por pessoas. Então, do mesmo jeito que a gente fica enchendo a boca para falar, mas depois não vive de maneira condizente, que as pessoas são sagradas, o mais sagrado para Deus é gente, porque é o templo que não pode ser construído por mãos humanas, onde o Espírito resolveu habitar. Embora a gente diga esse tipo de coisa, na prática a gente despreza que Deus realmente nos considera como as coisas mais valiosas que existem na face da terra. Então, se isso é uma verdade na nossa existência, e Deus nos considera dessa forma, a ponto de ter inclusive nos confiado a sua palavra, então se alguém quer ver Cristo, não adianta mais essa pessoa se trancar dentro de um quarto e ficar lá, Cristo se revela a mim, porque Cristo resolveu ser visto em nós. Então cada um agora tem não apenas o dever de buscar a Cristo, mas também de, à medida em que se permite alcançar entendimento, ser transformado por essa palavra, por esse conhecimento, começar a ser essa referência para que outros vejam. Então, como eu falei para vocês, nós não cremos que o comportamento muda o entendimento, mas o comportamento denuncia, revela se de fato temos o entendimento ou não. E aí nós vamos falar hoje sobre isso, sobre essas práticas, sobre como na vida em família existem coisas que talvez eram mais intuitivas no passado e hoje em dia nós estamos perdendo. Nós estamos literalmente assim, sei lá, diluindo, desconstruindo demais as coisas, e aí a gente está se tornando gente irreverente, gente que está vivendo de qualquer jeito, né? E tudo isso começa, até a gente teve umas conversas aqui ontem acho que foi, né, que a gente estava conversando com uma galera aqui, a partir de algumas coisas que aconteceram desde a fundação da igreja. Quando a igreja cristã surge, gente, há uma situação muito clara. Ser cristão custava muito caro, ser discípulo de Jesus custava muito caro, porque isso não era apenas um entendimento, não dava para o cara ser um agente secreto, embora ele tinha que tentar se manter o máximo na miúda possível, porque se a fé desse cara fosse pública, a ponto das autoridades romanas, judaicas tomarem conhecimento, você seria perseguido e até mesmo morto. Isso era praxe. O próprio apóstolo Paulo testemunha que ele se considera o menor dos apóstolos. Nós falamos sobre isso no culto de quarta-feira, né? Sobre exatamente por que ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele dizia, quando eu era da outra turma, eu não havia alcançado o entendimento ainda, as minhas obras eram de perseguir a igreja de Cristo. Então agora Cristo literalmente me jogou no chão, se revelou a mim. Aí você vira uma folha do livro de Atos, né? E Paulo já está pregando, né? Mas estima-se que levou entre 6 e 8 anos essa virada de folha do livro de Atos, onde parece que foi muito rápido. Então os nossos processos que demoram, irmãos, está tudo certo, está tudo no tempo. Mas tem que se alcançar alguma maturidade. E aí Paulo, ele mudou a sua jornada, mudou o seu comportamento. Dali para frente, ele tem uma postura completamente diferente. E lá na igreja, então, primitiva, o que acontecia é que ser cristão custava muito caro. Então não havia a noção do cristão nominal, o cristão não praticante. E hoje já existe essa expressão. A gente estava reunido também com um grupo que a gente tem de pastores online, né, que a gente reúne uma vez por semana, eu, Rafa e mais uma turma das igrejas nossas fora e outros pastores que a gente tem o privilégio de andar junto. E aí tem um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, chamado Lucas, o cara é gente boa, toca numa banda de metal que não é cristã, o que para mim enche mais ainda de alegria o meu coração, né? Que ele não é um ser gospel, ele é um cara que faz a diferença onde ele está, e um cara muito estudioso, casado, com filhos, situação assim muito legal, mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ele estava compartilhando sobre como nesse ambiente, numa banda de metal, eles fazem shows, uma parada assim, um cara chegou para ele um dia que não era cristão e virou e perguntou, falou assim, cara, mas você é crente? E por conta do quê? Por conta das pequenas coisas que falavam do testemunho dele. E ele não é o ser gospel, gente. Ele junta com nós e ele consegue xingar sem escarnecer, do mesmo jeito que a gente faz um maior esforço para brincar, para estar junto, para não ser aquela coisa carrancuda. E o que aconteceu foi que ele virou e falou, eu sou cristão mesmo, de verdade. E o cara falou assim, mas você é daqueles que praticam? Olha que pergunta louca, que pergunta esquisita, né? E ele, sim, eu sou.
E por conta disso, aí ele descobriu que o cara morava pertinho da igreja onde ele congrega, e aí o cara foi lá e visitou a comunidade, teve uma experiência muito interessante. Então, é esse lance da gente hoje ter dúvidas a respeito de que uma pessoa que se professa cristã, ela de fato é praticante, é muito controverso. Na igreja primitiva isso não existia. Mas o que aconteceu ao longo da história foi que começou com Constantino e depois posteriormente com outros, né, um imperador romano se converteu. E quando o imperador romano se converteu, ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, olha, vamos dizer a partir de agora que a religião oficial do império é o cristianismo. E quando ele fez isso, gente, um império é diferente de uma democracia como aquilo que nós vivemos. Porque nós podemos ir no Facebook e descer o pau no presidente, nos deputados. Você pode até xingar eles. Não vai bater a polícia na sua porta e vai te prender porque você está ofendendo uma autoridade, né? Agora, no império, a palavra do imperador é quase a palavra de um deus. Então, imagina agora um imperador que se converteu, determinou que a fé cristã é a religião oficial do império, simplesmente porque ele se converteu. E eu creio que, às vezes, ele deve ter feito isso na melhor das intenções. Na intenção de falar, olha, do mesmo jeito que eu alcancei essa fé agora, então nós vamos fazer com que todas as pessoas alcancem. Só que isso é comportamental. Isso não é uma transformação de entendimento que vai mudar a vida das pessoas na prática. O que aconteceu a partir dali? Todo mundo que professava qualquer tipo de fé esquisita ou não tinha fé nenhuma, passou a dizer que era cristão. Porque é melhor você ser do time do imperador do que você ser contra o imperador, até por uma questão de sobrevivência. Isso fez com que a gente jogasse um monte de pacotes doutrinários, teológicos muito duvidosos no meio do grupo das pessoas. Passados aí 1.700 anos aproximadamente, nós estamos vivendo uma época em que literalmente a gente sofre com um sincretismo religioso absolutamente assim, prejudicial para uma jornada com Deus. O que está acontecendo? Nós somos o tipo de crente que acredita no horóscopo, cara. E é muito engraçado isso, sabe? Porque aquilo lá pode ser mera diversão para alguns, né? Mas tem gente que realmente acredita. E tem pessoas que vão a algo mais extremo. Tem pessoas que têm uma relação com Cristo, ou dizem que têm, né? Vão ao culto e tudo mais, mas eles também frequentam outras propostas de culto que são controversas, que são a negação da primeira. Eu já vi pessoas que iam em todo tipo de experiência. O cara literalmente, ele ia no culto do domingo, e ele ia na reunião do candomblé na segunda, e ele ia na reunião dos mormons, e eu não estou falando do Eric, viu, Eric? É outra turma. No sábado, o cara fazia uma salada. Não estou falando de você, viu, Eric? Eu não estou mesmo, não é ironia, tá? Então, por isso que não é de você. Por isso que eu estou dizendo que não é você. É porque você já passou pelos mormons, por isso que eu estou expondo aqui o irmão, né? Não foi no candomblé ainda, né? Está amarrado, amém. Bom, o que acontece? E essas pessoas pegam essas propostas contraditórias e começam a colocar para dentro dos seus pacotes. E, curiosamente, no aspecto comportamental, você consegue ser uma boa pessoa, um bom religioso, em todas essas expressões, sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém. Mas o que isso traduz, meus irmãos? Traduz exatamente esse desespero de uma vida litúrgica, de uma vida realmente religiosa, no sentido ruim da palavra, que não tem fundamentação nenhuma com aquilo que é a proposta essencial do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele veio para gerar pessoas radicais mesmo. Não radical nessa maneira idiota que a galera imagina, né? Que é o radical que é o chato, que quer enfiar Cristo goela abaixo nos outros. Não é sobre esse tipo de atitude, mas é mais sobre aquilo que nós somos, que então ressignifica tudo que nós fazemos, a nossa relação uns com os outros, e, consequentemente, as pessoas veem Deus em nós.
Porque as pessoas dizem assim, só é possível que uma pessoa viva dessa forma, tão controversa, na contramão do natural, e isso é sobrenatural, tá, irmãos? Tem gente que acha sobrenatural a gente fazer nego ver anjo em lâmpada, né, falar uns labachúrias aqui e tudo mais. Tá, essas coisas também podem ser sobrenaturais. Mas o verdadeiro sobrenatural se manifesta, o mais importante, quando nós transcendemos o natural. Então, se é natural que eu cuide dos meus interesses, uma vez que eu compreendo que eu preciso colocar os meus interesses junto com os dos meus irmãos, de modo que o nosso é mais importante do que o meu, isso é sobrenatural, isso transcende o natural. Não é possível, de maneira natural, alcançar esse tipo de entendimento. E muitas outras coisas que fazem parte da vida cristã. O que acontece, então, irmãos, é que nós precisamos rever a nossa forma de nos relacionarmos e reavaliarmos o nosso compromisso a partir das nossas práticas. Como eu falei para vocês, não é apenas um esforço para mudança de prática, mas é um esforço para mudança de entendimento. Só que como a prática denuncia o entendimento, que você possa avaliar agora quais têm sido as nossas práticas para que a gente reavalie o quanto talvez a gente tenha que crescer um pouco mais na jornada. A primeira coisa que eu queria trazer de maneira prática é sobre como, há algumas décadas atrás, isso era mais comum do que tem sido hoje. Nós possuíamos uma reverência para com diversos elementos dessa jornada de fé. Meus irmãos, os cristãos dos primeiros séculos, basicamente até quase no século IV, eles não possuíam a palavra de Deus compilada na forma que nós possuímos, tudo num livro só, do jeito que a gente tem. O negócio era literalmente por cartas copiadas e os cristãos tinham que ficar trocando figurinha. Igual criança trocando figurinha da Copa do Mundo. Tinha que chegar e falar, ô Robertão, você que é de Éfeso, que cartas que vocês têm de Paulo aí? Ah, eu tenho essa, eu tenho a outra. Então vamos trocar? Só que não tinha xerox, então tinha que copiar. E é por isso que há tantos originais datados do primeiro século do Novo Testamento. Só que era difícil, imagina, não era um negócio que eu vou na banca e compro o livro todo compilado. Não, tinha que copiar, tinha que transcrever. Então isso dava um trabalho danado, era muito complicado. Né? Só fomos ter o livro, gente, quando o Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, em 1500, que curiosamente foi 1400 e quase 1500. E o que acontece em 1517? Você vê como é que Deus tem um plano. Qual foi o primeiro livro que o Gutenberg imprimiu? Essa tinha que ser para gincana, hein? Essa era boa. A Bíblia, gente. Aí em 1517, o que acontece? Reforma protestante. O ápice da reforma não é nem a denúncia do Lutero a respeito de tudo que estava errado. O ápice é sobre como depois ele se trancou porque ele estava sendo perseguido e começou a traduzir a Bíblia para o alemão popular. Aí depois de 2 anos trancado, gente, ele fez esse serviço em 2 anos. O cara não era fraco não, né? A Bíblia agora estava traduzida para o alemão, que era onde ele vivia. Agora imagina os caras que tinham uma prensa, pegou e falou assim, rapaz, agora nós vamos tocar o terror. E aí a gente passou a ter livro. Faltava só alfabetizar o povo depois, né? Demorou um tempo ainda para isso se popularizar. Mas já se tornou mais acessível. Então, meus irmãos, nós somos a geração que mais tem Bíblia. Não há dúvidas a respeito disso. Todos nós provavelmente temos uma Bíblia instalada no celular, a gente não precisa nem carregar o negócio em papel. Se eu for fazer as contas de quantas Bíblias tem lá em casa, tem muitas. Eu gosto de comparar as diferentes versões, fora as que a gente ainda usa no computador. Fora os dicionários, os comentários, os livros de sistemática. Nossa, nunca foi tão fácil. Você faz perguntas cabeludas para mim e você acha que eu sei tudo, velho? A gente não sabe quase nada, nós estamos trilhando ainda a jornada, né? Mas às vezes o cara vem e fala assim, não, mas eu queria saber o que é o sentido. Aí eu vou lá em casa, eu pego lá um comentário, aí eu pego a palavra, vou lá no interlinear, acho qual que é a expressão em grego, pego o dicionário em grego. Ari, você fala grego? Não. Mas desde que inventaram o dicionário, meus irmãos, nós dá nossos pulos, né? E aí a gente vai lá e pesquisa e a gente vai encontrando, nós vamos garimpando coisas que vão acrescentando ao nosso entendimento. E, no entanto, se a gente tem tantas coisas a nosso favor,
a gente percebe claramente como de algumas décadas para cá nós perdemos a reverência com aquilo que é a revelação da palavra de Deus. Nós não a consideramos como a coisa mais valiosa que existe sobre a face da terra. É muito estranho isso, né? É muito engraçado como a gente vive de uma forma tão desleixada. E eu não estou falando apenas da galera que esquece a Bíblia no culto, né? Isso sempre houve. Eu me lembro de congregar, por exemplo, lá na Centro-Oeste, tem um armário lá que devia ter umas 100 Bíblias. Porque todo culto alguém esquece. E aí, gente, não procurou em um mês, não vai procurar nunca mais, velho. E eu me assustava que, às vezes, pessoas, depois de um ano, viam o armário aberto e falavam, minha Bíblia. E eu falava, como, cara? Como que você perdeu e não deu falta? Não é possível. E na época, gente, nessa época que eu estou falando, sei lá, uma década atrás, não tinha Bíblia no celular. Ou era desgrama do papel ou não era. E nem todo mundo tem esse hábito, às vezes, de ter várias Bíblias. Essa Bíblia aqui é muito engraçada, que eu costumo deixar ela no carro. Ela é letra extra gigante. Ela não tem nenhum estudo, nem uma folhinha. Ela começa em Gênesis, você abre a primeira folha, é Gênesis 1. E a última é Apocalipse 22, lá mesmo, na tora, e acabou, não tem um mapa, não tem nada. Por que eu comprei uma Bíblia extra gigante? Então essa aqui eu deixo no carro, aí toda vez que eu vou sair eu não preciso me preocupar de eu vou levar a Bíblia. E ela é extra gigante porque eu uso óculos de leitura. E nas Bíblias de letra menor que eu leio, eu tenho que pôr óculos, porque senão eu fico procurando o negócio aqui. Mas na extra gigante, tá louco, velho. Eu enxergo isso aqui até uns 15 metros de distância, né? Aí eu não preciso usar óculos aqui, porque é ruim que aí eu fico assim, né? Põe óculos, tira óculos, põe óculos. Então, por isso que vocês nunca me viram de óculos aqui, né? Então, irmãos, nós precisamos de uma postura com relação à palavra de Deus e de valorizar que traduza o quanto a gente realmente considera essas coisas. Isso é algo que, infelizmente, nós perdemos. Então, reavalie. E você pode argumentar dizendo assim, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Meus irmãos, todo mundo tem dificuldade. Não é prazeroso para nenhum de nós quando isso se torna apenas uma instrução normativa, uma instrução que tenta colocar para você uma regra, do tipo, você precisa ler a Bíblia. Nós dizemos isso porque é verdade. Aqui estão as palavras da vida eterna. Aqui está o que é necessário para que você seja transformado à imagem de Cristo e a sua vida mude para todo sempre. E em nenhum outro lugar, não tem jeito. Não dá para viver da pregação do púlpito, porque a pregação do púlpito já é baseada em uma experiência. Ao mesmo tempo que nós estamos num esforço de expor a palavra, nós também estamos expondo a nossa vida. Mas isso só se torna vida em você uma vez que você vai lá e mergulha na fonte. Ari, mas então como é que você gasta tempo lendo a Escritura? Como é que você mergulha nesse negócio? Quando nós encontramos aplicações. Quando eu tenho uma jornada egoísta, onde eu estou procurando resolver apenas os meus problemas, o que acaba acontecendo é que eu vou na Bíblia apenas quando eu tenho problemas a serem resolvidos. E é o que muita gente tem feito. Na hora que o negócio está ruim, aí o cara abre Bíblia, ele vira o crente. Na hora que o negócio está bom, ele literalmente finge que a Escritura não existe. E está tudo certo, é assim que vai funcionando. Gente, isso aqui não é um livro de poções mágicas, que quando eu precisar fazer uma poção lá, uma mágica do Harry Potter, eu vou lá e acho exatamente o feitiço que vai resolver o meu problema. Não é assim que funciona. Então, Ari, se é difícil para você também, como é que você faz para ler Bíblia tantas vezes? Como é que você faz? Eu compartilhei isso uma vez na internet, a galera pediu truco na minha proposta. Eu falei assim, eu leio Bíblia todos os dias. Aí todo mundo, truco. Como que você lê Bíblia todos os dias? Eu falei, irmãos, é muito fácil, muito simples. Eu entendi que uma das coisas que fazem parte da minha jornada com Deus é conversar com gente. É sempre estar conversando com gente. E, curiosamente, como o coração da gente está inclinado para isso, nós estamos cheios daquilo que são as coisas de Deus, a gente pode conversar de qualquer assunto, que o assunto termina sempre na mesma coisa. Nós falamos de Deus. Mesmo quando a gente não quer falar de Deus, a gente fala de Deus, não tem jeito. Só que aí, as pessoas, ao verem que a gente se expõe também.
e começam a fazer perguntas de natureza muito íntimas, de crise, de dificuldades e tudo mais. Quando elas fazem esse tipo de coisa, elas então buscam um oráculo. Elas vêm e falam assim, você que entende de Bíblia, conta para mim então, o que você acha que eu devo fazer nessa e nessa situação? E aí eu tenho dois posicionamentos, como eu já falei N vezes. Eu posso dar a minha opinião, ou eu posso abrir a Bíblia e citar a Escritura. Só que para citar a Escritura, eu preciso conhecer a Escritura. Então, exatamente por conta disso, baseado na dúvida que eu tenho e na dúvida que os meus irmãos têm, que os meus amigos têm, e às vezes amigos que têm a dúvida ainda nem fizeram a pergunta, mas eu já começo a discernir a dúvida nele, eu tenho uma motivação. E a motivação faz com que eu gaste a minha vida buscando as respostas em todo o tempo. Isso gera em mim reverência, porque eu consigo encontrar respostas para qualquer tipo de assunto na Escritura. E isso transcende o cuidado com a minha própria vida. Mas eu mergulho e leio mais e mais e mais, e eu quero saber mais, e eu quero uma explicação mais profunda, mesmo que na maioria dos assuntos o que eu preciso dizer é, eu não sei. Só que eu não sei, mas eu sei onde está a resposta, então eu posso buscar também. Eu posso te ajudar a buscar, ou eu posso eu mesmo, nos meus estudos lá, mergulhar. Meus irmãos, se não há reverência para com a palavra de Deus, é porque isso traduz uma falta de entendimento a respeito do compromisso que deveríamos estar tendo, não apenas com o nosso crescimento pessoal, mas o compromisso com o crescimento das pessoas que Deus nos deu o privilégio de chamarmos de irmãos. O quanto você lê se traduz no quanto você está disposto a abençoar a vida do outro. Isso é muito sério. Isso é algo assim que pode, aparentemente, você achar que não havia uma conexão, mas há. Não tem como. Não ache que verdadeira espiritualidade é que na hora que o seu irmão estiver passando por uma dificuldade, você vai virar e falar aquelas palavras mágicas, né? Assim diz o Senhor. Eu recebi um revelamento aqui. É revelamento esse, tá? É falso. É da barriga que está com fome. Aí você vira e fala, recebi um revelamento. Eis que o Senhor te diz, varão. E aí você fala qualquer abobrinha dali para frente. Meus irmãos, nós não precisamos disso. Aquilo que Deus está dizendo está aqui. Está nas Escrituras. Então, se você já busca a revelação verdadeira, que veio a partir daquilo que é a palavra que nos foi trazida, continuamente, toda vez que essa revelação é necessária, ela está na ponta da língua. Isso traduz, meus irmãos, uma reverência para com a palavra e também uma reverência para com o irmão. Porque nós estamos dizendo que o irmão é a coisa mais sagrada, mas a gente, na verdade, só quer estar com o irmão quando o irmão está de boa. Se ele está causando problemas, aí a gente fala, eu preciso sair de perto daquela pessoa. E isso é o natural. Agora, o sobrenatural é interferir. O natural é que quando você conhece uma pessoa pessimista, você diz assim, eu não consigo andar perto dessa pessoa porque ela é negativa demais. E o sobrenatural é você virar e falar assim, eu vou ministrar o que a palavra ministra na vida dela, e não é para ficar lendo a Bíblia para ela ou ficar falando em linguagem gospel, tá, gente? Porque isso não produz nada, mas é sobre como isso se torna verdade. Ainda bem que você baixou aqui, que senão pegava na câmera. Tem uns baixando ali também na hora de passar, é muito engraçado. A Sirlene abaixou ali para passar. Eu falei, mas é desse tamanho? Vamos lá. Então, gente, até esqueci o que eu estava falando aqui. Bom, irmãos, vamos puxar um pouco então. Nós precisamos entender essa responsabilidade, essa reverência para com o outro, esse cuidado para com o outro, e sobre como tudo, então, na nossa jornada traduz isso. Quando nós falamos da oração, a mesma coisa. Nós pensamos em oração em que perspectiva? Na perspectiva de como nós falamos com Deus para resolver os nossos problemas? Muita gente só ora quando tem treta para resolver. Ora na véspera do Enem, ora quando está faltando dinheiro para fechar as contas, ora quando tem um parente doente ou quando não é você mesmo que está doente. E isso é ridículo. A oração era para ser tradução de um relacionamento com Deus contínuo. E por que esse relacionamento é importante? Mais uma vez, por causa do irmão. Gente, o que as pessoas precisam para serem transformadas? As pessoas precisam encontrar um homem ou uma mulher de Deus que encarnasse basicamente a figura de um sacerdote, só que no Novo Testamento agora. Ou seja, qualquer um de nós que conhece verdadeiramente Deus.
No momento do desespero, você quer o quê? O homem de Deus. Agora, a gente, quando tem um relacionamento de oração em que não há reverência, nós buscamos apenas resolver os nossos problemas, o que acaba acontecendo é que a gente só ora nas contingências, isso não traduz reverência alguma, e na hora que o cara está passando por um aperto, nós não possuímos intimidade nenhuma com Deus, porque a nossa oração gera intimidade dentro de uma perspectiva extremamente simples, que muita gente nunca parou para pensar. Você vai orar, 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 e você fala, não, mas aí eu devo insistir? Jesus até falou para você insistir. E, curiosamente, Deus não vai mudar de opinião em absolutamente nada. Você vai insistir, 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 e no final, como Deus é imutável, Ele não vai mudar em absolutamente nada. Mas você vai mudar. A sua oração, e você pode orar pelo que você quiser, cara. Os caras solteiros aí que orem e falem, Senhor, manda uma mina gostosa, porque eu quero casar, e não sei o quê, que gosta de lavar louça, e que não me enche o saco, e deixa eu jogar videogame, e tal, e diga que eu tenho que jogar o futebol de segunda-feira. Pensa assim, o cara idealiza, né? E aí você vai orando, 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 e sabe o que vai acontecer? Deus não vai atender nenhum dos seus pedidos no final das contas. Certo? Mas Ele vai te mostrar sobre como aquilo que você precisa não é necessariamente aquilo que você quer. Então a oração muda, nós mudamos. E à medida em que a nossa vontade se torna alinhada com a vontade de Deus, nós começamos a perceber que aquilo que Ele deseja para nós é muito melhor do que aquilo que a gente desejava para nós mesmos. Quando essa pessoa que já alcançou esse entendimento, agora vai conversar com alguém que está verdadeiramente desesperado, porque precisa do homem ou da mulher de Deus, essa pessoa vai encontrar em nós uma pessoa que conhece a Deus, que conhece na intimidade, e aí tudo passa a ser diferente. Conversar com alguém que pressupõe coisas de Deus é uma coisa, agora conversar com alguém que conhece a Deus, essa pessoa verdadeiramente pode nos ajudar. Agora, irmãos, se não há reverência da nossa parte com relação a este fundamento, tenha certeza que não há reverência com relação à importância de sermos referências, de intercedermos também pelos irmãos, que é a coisa mais preciosa que Deus tem dado. E falando agora especificamente sobre irmãos, né? Gente, como também há coisas na nossa conduta que a gente tem perdido ao longo das décadas, coisas que eram mais naturais na vida da igreja e que hoje a gente perdeu. E eu não estou falando de roupas, viu, irmãos? Embora isso possui uma certa intencionalidade no passado. Por que os crentes lá, os tradicionais, aquelas paradas, o cara ia para o culto de paletó e gravata? Você já parou para pensar nisso? É muito legal essa história. Os crentes de base reformada, eles vêm tudo da Europa. E os crentes de base mais pentecostal, vêm a maioria dos Estados Unidos para o Brasil. O que acontece é que ambos possuem uma cultura onde a vestimenta, no que se refere a colocar a sua melhor roupa, porque entendia a solenidade do que é a reunião dos irmãos, chamada de culto, se traduzia basicamente pelas mesmas vestimentas, que era a calça social, a camisa social, o paletó e a gravata. O que acontece é que no Brasil, a evangelização, a grosso modo, teve uma influência pentecostal mais ampla do que uma reformada. O reformado não tinha crise com música secular, ele não fazia separação como nós não fazemos, ele não tinha crise com bebida, ele não tinha crise com tanto de coisa. Já os pentecostais vêm de uma proposta mais parecida com aquilo que é ser evangélico, alguns anos atrás no Brasil. E, de certo modo, eles se tornaram tão missionários, mas tão missionários, que muita gente, não tendo tanta profundidade de conhecimento, e eu não estou falando da Bíblia, às vezes até de Bíblia eles entendiam bem, o coração era genuíno, não tinha nada errado. Eu estou falando até de um conhecimento de cosmovisão, de antropologia, de conhecer a ciência do ser humano, de sociologia, de como nós nos organizamos, por que nós comemos o que nós comemos, por que nós vestimos como nós vestimos. Aí esses caras de paletózão e gravata, principalmente os que vêm dos Estados Unidos, desembarcam no Brasil. E esses caras vêm com o caixão, literalmente, porque eles vieram para morrer,
Então eles já trazem o caixão, porque se morrer, já enterra, fica aqui mesmo. Não vai voltar para a terra deles. E uma Bíblia debaixo do braço. E às vezes a esposa também, né? E aí o que esses caras fazem? Replicam o modelo de culto que eles conhecem na América do Norte e alguns na Europa também. E aí o que eles ensinam para as pessoas? Já que não há uma reflexão a respeito disso, eles dizem assim: você precisa de ser reverente naquilo que é essa reunião dos irmãos. E como as pessoas veem nele uma reverência destituída de uma profundidade cultural, mas vê nele aquela roupa, então todos os irmãozinhos simples que moram na beira do rio, aqueles ribeirinhos, que não tem às vezes nem um chinelo para calçar, mas para ir no culto, alguém arrumou uma máquina de costura e fez um palitozinho, uma gravata, e as calças é mais curtas para não sujar de barro, e os irmãos arrumam um jeito de vestir social e vão para o culto. Isso foi gerando uma cultura de que, naquele momento, nós estamos não apenas fazendo algo que é para Deus, mas é algo que traduz para nós mesmos o quanto nós consideramos importante estar juntos. Então, olha como cada elemento traduz essa reverência. Isso é algo que nós vamos perdendo. Eu falei ontem sobre como que a gente, às vezes, não tem o pudor do faltar ao culto por motivo fútil. Por quê? Porque nós não temos essa reverência. Nós não entendemos o como isso glorifica a Deus através do nosso relacionamento. Nós colocamos isso como se fosse apenas algo para Deus, e já que Deus não precisa de nada, então a gente faz quando dá. Porque se eu for ou não for, o que Deus vai preocupar? Gente, Deus não está nem aí mesmo não. Mas Deus verdadeiramente se alegra como pai toda vez que os filhos estão reunidos com a consciência correta. Gente, é o almoço de domingo na casa da família. Já pensou tanto que esse negócio é ruim? Aí você fala, não, mas é bom demais. Se você está falando que é bom demais, provavelmente você é o filho que vai lá e come e às vezes nem ajuda a pagar a conta. Né? Mas é estresse, a gente tem que ver uns parentes que às vezes a gente não gosta de ver, tem que discutir política, dar briga, e por aí vai. Mas eu vou te falar um negócio, rompe os relacionamentos e para de reunir com a sua família, e aí você vai ver o tanto que o negócio era bom. E quando a gente muda de cidade, então? Aí quando a gente espera um Natal, às vezes, ou o aniversário de algum parente dos mais antigos, para poder juntar todo mundo, e a gente se alegra e fica assim, nossa, como era bom estar junto, mesmo brigando. Como era bom. Então a gente já não tem a reverência nem pela família, quanto mais por aquilo que é ser família de Deus. Precisamos disso, meus irmãos. Se não há isso na nossa jornada, isso traduz uma falta de entendimento. E nós não seremos cristãos maduros que vão conseguir fazer a diferença nos lugares onde Deus nos colocar, se isso não estiver absolutamente resolvido na nossa vida. Não tem jeito. Ai, mas a igreja, sei lá, não rompe. É lógico, a gente não rompe. E como a igreja somos nós, enquanto cada um de nós não assumir esse compromisso de romper essas barreiras, e a gente se tornar gente verdadeiramente reverente, enxergar um sagrado numa coisa tão comum como é a nossa reunião de domingo. Gente, mas o que tem de sagrado lá? Estar junto. Não, mas a palavra foi ruim. O louvor não foi ajeitado igual foi esses dias aqui. Não, o louvor foi ruim. Certo? Estava calor. Entrou uns moradores de rua lá, atrapalhou o culto. Entrou uns bêbados. Fomos fazer ceia, acabou a comida. Não, falar nisso, irmãos, eu vou até denunciar aqui já, né? Teve um cara que me escreveu antes da última ceia agora, eu não fui ao culto, né, que eu ainda estava de repouso. O cara me escreveu falando assim, manda o endereço da igreja, eu quero ir lá visitar. Eu mandei o endereço. Aí ele foi ao culto, tal, beleza, a hora que terminou, ele me mandou uma mensagem de novo. Aí ele falou assim, olha Ari, muito bom, gostei da palavra, acho que foi o Guilherme que pregou até no dia, muito bom, gostei do louvor, mas vou te falar um negócio assim que eu achei muito esquisito. Na hora que liberou a comida lá do fundo, todo mundo saiu correndo para comer. E eu não consegui chegar nem perto da mesa. O cara me mandou uma mensagem falando isso. Então, meus irmãos, é isso que é uma tradução de irreverência na nossa vida. Gente, eu acho que poucas vezes, nesses anos todos da gente como igreja, eu comi daquela mesa. Por quê? Porque não tem para todo mundo. 10% das pessoas trazem, e às vezes a gente quer ser os primeiros a comer. A gente devia ser os últimos a comer, se sobrar.
Isso traduz ou não reverência na nossa vida, para vocês verem como o sagrado para nós é exatamente o que Paulo denuncia. Ele diz assim: vocês estão se reunindo para comer, para encher o bucho. Vocês não têm comida em casa? É isso que Paulo fala. Come em casa. Aqui nós não estamos vindo para comer. Então, são essas pequenas coisas, nós precisamos entender a importância disso. Se não há isso na nossa vida, Ari, você está me pressionando para ter o comportamento correto? Não, eu estou te pressionando para fazer a reflexão do porquê nós fazemos isso. Porque há algo errado no nosso entendimento. Se tivesse certo, a gente não faria desse jeito. A gente sempre priorizaria o outro. E mais, meus irmãos, ainda falando sobre a vida, né? A vida cotidiana, a vida dos irmãos. No passado havia algumas compreensões que eram meio naturais, eu até já falei sobre algumas em algumas ocasiões, mas que eu creio que também é algo que foi sendo diluído na nossa vida. Quando nós nos reunimos, havia um jeito de falar como crente. Eu não estou falando da linguagem gospel, né? Porque eu sempre achei engraçado. O Rafa e o Gustavo contavam a história da irmã deles, né, uma das irmãs deles, que um dia que chegaram na igreja, aí alguém veio cumprimentar, deu a mão e falou assim: a paz do Senhor. Só que eles não conheciam esse universo, né? E aí ela respondeu: a paz da senhora, alguma coisa desse jeito. Ué, mãe. Minha mãe falou para elas: tudo o que eles te falarem, você fala amém. Tudo que falar. E aí? Qual que é o seu nome? Thaísa. Amém. Muito bom, velho. Está vendo? Essas coisas, meus irmãos, não são espiritualidade, mas algumas delas traduzem. Então, por exemplo, uma coisa que a gente se policiava era sobre como, quando a gente estava junto, as nossas palavras fossem palavras que edificavam. E eu não estou dizendo que na hora que está no futebol o cara entrava mais duro, né, Robertão? Futebol é isso aí. E na hora que o cara entrava mais duro, dava aquele carrinho no pescoço, alguma coisa do tipo, que a gente não virava e falava assim: ai, viado. Nós não estamos tirando isso do nosso vocabulário, eu só estou dizendo que havia verdadeiramente uma reverência. Porque a palavra colocada no contexto adequado, ela não era um problema. Agora, por exemplo, o que era algo abominável no nosso meio? Maledicência. Isso era algo muito sério. Então, nós literalmente nos esforçávamos para não falar mal dos irmãos. Não, mas eu não estou falando mal, eu estou apenas comentando. Eu não ponho defeito nas pessoas, Deus é que põe, eu apenas os descrevo. Papo furado, gente. Papo furado. Do mesmo jeito que o Enio falou aqui, é um desafio da gente ser tudo que a Bíblia está dizendo que nós já somos, não é que seremos, nós já somos. Nas regiões celestiais já está resolvido. Um novo coração, novas criaturas e tudo mais. Do mesmo jeito que é um desafio isso, também é um exercício de fé ver o que Deus está dizendo na vida do irmão. E hoje, meus irmãos, a gente junta e aí vem o cara e fala assim: rapaz, eu sei lá, eu estou achando a pregação muito fraca. E ao invés da gente colar no cara e falar assim: não, irmão, vem cá, porque às vezes é fraca mesmo, não tem problema. Mas aí você vira e fala assim: não, vem cá, eu vou te ajudar então para a gente conseguir garimpar coisas maravilhosas nessa pregação ruim que o Ari trouxe nesse domingo. E aí você ajuda o cara para que ele consiga superar essa crise da forma, porque às vezes a minha forma está atrapalhando ele entender. Não, quando a gente vê alguém falando assim: não, eu não gosto da pregação do Ari, você vira e fala assim: eu também não. Nós vamos fazendo ecos das reclamações, e isso é maledicência. O fulano, gente, olha, não vale nada. E antes era natural que se dizia assim: não, mas Cristo morreu por ele. Como que não vale nada? Ele não valia nada, igual a gente também não valia, mas agora Cristo morreu por ele. Como que não vale? Não, mas ele ainda tem atitudes. Ele tem atitudes? Então, já que você detectou as atitudes, você deveria ser o responsável por ajudá-lo a mudar essas atitudes, porque ele não é mais a velha pessoa. Olha que coisa óbvia, mas era natural. Então, a maledicência era algo muito sério entre nós, algo que nós assim nos esforçávamos. E a gente não estava sob a tutela do pastor, que era quase um anjo que vinha flutuando na igreja, para nos vigiar, não. Quando a gente estava nos mais lugar longe de todos, sabe? Uma vez eu fiz uma viagem com os irmãos, isso foi em 90...
97, eu peguei minha carteira de motorista dia 30 de dezembro, dia 4 de janeiro eu entrei num carro para sair de viagem dirigindo. Eu sou doido mesmo, né? Não tinha carteira provisória na época. Eu já dirigia desde os 15 anos. O mundo era outro, né, gente? Aí, o que aconteceu? Fui eu e 3 irmãos. E nós fomos para Camboriú, Santa Catarina. Sem plano nenhum. E um super orçamento de R$200 cada um. Na época dava, era muito dinheiro. Era tipo uns R$500 hoje, né? Aí, o que aconteceu? Chegou lá, mano. A gente passava perto dos botecos, a gente estava nos lugares lá. E o natural gritava. E a gente falou, mano, eu vou voar nessas loiras aqui, mano. Tem como, mano. Porque elas já estão voando em mim mesmo. E a gente segurava a onda um do outro. Literalmente, não tinha ninguém para pregar. Nós éramos cúmplices de tudo que estava acontecendo ali. A gente poderia literalmente fechar os olhos, fingir que nada aconteceu, mas não. E vou te falar, nós fizemos merda lá, viu? Não ficou só na vontade, não. Mas como nós nos pressionamos, falamos assim, agora tem que consertar esse negócio. E por fim a igreja ficou sabendo, quando nós voltamos, de todas as coisas que nós fizemos. Sabe qual disciplina eu tomei na igreja? Porque na época tinha umas disciplinas, aqueles castigos e tal. Sabe qual disciplina eu tomei? Nenhuma. Eu não fui afastado de nada da vida da igreja. Porque o pastor, ele ficou admirado da gente não ser descoberto. Da gente chegar e voluntariamente colocar. E a gente já estava arrependido. Porque nós estávamos zelando da vida uns dos outros. Meus irmãos, sem ninguém estar vigiando, se a gente tivesse ficado quieto. Foi só 2 que fez merda, eu e mais um, tá? Ah, tinha um cara que não era crente. Ele não fez. Nós pegamos umas minas lá, aquele esquema, né? Então, assim, se a gente ficasse quieto, era só um que a gente tinha que tapar a boca. Se a gente ficasse quieto, ninguém nunca saberia disso. Mas havia uma reverência com relação aos relacionamentos, uma responsabilidade. E isso fazia toda a diferença. Aí, quando eu fui para o Sal da Terra, virando para o ano 2000 ali, eu fiquei assim, absolutamente surpreso com algumas coisas. Eu questionava algumas coisas que até estão mudando hoje, né? Eu falava assim, gente, não tem culto de jovens de sábado, né? O Ogálvaro falava assim para nós, não. Ué, mas por quê, gente? Porque eu sempre acreditei que o culto de jovens de sábado é para manter os jovens longe dos bares e das boates, porque o sábado é o dia mais longe do domingo, né? É o dia que você está mais tempo sem ir no domingo. Então é o dia que a carne está gritando, né? Então, já para os jovens não transar, nós vamos fazer um culto de jovens. Esse sempre foi meu pensamento. Aí eu cheguei lá no Sal da Terra e não tinha culto de jovens. E aí eu falei para o Rafa, na época que já era do Sal, para o Gustavo, falei assim, mas e aí? Ele falou, não, a gente sai junto. E aí a gente saía mesmo, a gente ia naquelas festas da UFO, o povo doido, velho. Doido, mano. Onde vocês acham que nós treinamos jogar pimbolim, sinuca? E o povo bebendo, os botecos que a gente frequentava, e nós íamos os irmãos. A gente frequentava aquele finado Texas Lanches, em frente ao TC ali, nós tentamos até alugar o lugar para mudar a igreja lá, seria um sonho, gente. Nunca deu certo, né? Eu vou comprar aquele terreno um dia, você vai ver, vamos abrir uma igreja lá, igreja de bar. Nós conhecíamos as pessoas nos conheciam. E era muito legal, e a gente ia todo fardado, todo metal. E não tinha culto, a gente chegava cedo. E virava, falava, dá 20 fichas de sinuca, 2 porções e uma coca. Um dia o garçom chegou para nós e falou assim, vocês não têm medo de ficar preto, não? E nós, hã? Eu nunca vi um povo que toma tanta Coca-Cola, joga tanta sinuca e não bebe cerveja. Gente, nós pregava o couro em todo mundo lá, porque estar sóbrio no meio do mundo entorpecido é a coisa mais legal do mundo. E a gente não precisava disso, como era gostoso e como a gente conseguiu fazer amigos ali, e pessoas que foram para a igreja dali. Uma coisa genial.
Uma coisa que mudou, gente, eu comecei a namorar com a Marina patricinha, o pai dela, até hoje o pai dela não autorizou eu começar a namorar com ela. Essa é a verdade. Não é, Marina? Ele falou assim, eu vou pensar quando eu terminar, quando eu tiver tempo eu te dou a resposta. Não deu até hoje, já estou casado há 13 anos. A Marina, aquele ser cor-de-rosa, aniversário da Barbie, eu não estou exagerando, tudo isso é verdade, que eu fui de penetra e aí eu conheci ela. Na igreja isso, viu, irmãos? Aí eu frequentando esses lugares, e a Marina joga sinuca dali, da onde vocês acham, irmãos? Falei, vou levar a Marina na sinuca. Gente, boteco risca-faca. Copo sujo mesmo. Aí a Marina um dia chegou no caixa lá, e ela fez o comentário mais idiota que eu vi na face da terra. E aí depois eu é que me senti idiota depois que ela fez o comentário. Ela virou para o dono do bar, que ficava no caixa, e falou assim, o senhor não aceita cartão? Gente, boteco, velho. E eu sabia que lá era só dinheiro, não aceitava mais nada. E ele, não, só dinheiro. Aí ela falou assim, o senhor deveria colocar uma máquina de cartão de débito. Na semana seguinte tinha uma máquina de cartão de débito no boteco. Eu fiquei 10 anos da minha vida pagando no dinheiro no lugar, e a única coisa que faltava é alguém vir e dar uma sugestão. E, meus irmãos, a gente cuidava uns dos outros, e como isso era gostoso, como isso era agradável. A gente não deixava o outro pisar fora da linha, porque isso é o que é de havia mais de sagrado que nos foi confiado, fora a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos resgatar isso. Outra coisa que era comum, eu me lembro muito bem que eventualmente alguns aprontavam, né? Eu também fui um desses alguns, e às vezes o cara virava e resolvia, sei lá, arrumar uma mina aí, ir para o canto e resolver uns problemas aí que estavam acumulados, né? E aí sabe o que acontecia? Havia um senso, uma coisa na gente que me surpreendia. Eu me lembro, porque eu vi isso dezenas de vezes, né? Poucas vezes em mim e muitas vezes nos meus irmãos. O cara literalmente se desviava, porque a gente não tinha a hipocrisia de conseguir fazer isso e ainda estar junto. Literalmente isso era um marco de dali para frente a gente saía fora. E aí a gente saía fora, ia cuidar da nossa vida, já não estava mais na comunhão, já não estava junto com os irmãos, mas na hora que você ia pegar uma mina, havia um entendimento muito claro, a gente pensava assim, eu jamais vou pegar para eu transar por aí com uma irmã da igreja. Olha o que eu estou falando, gente. E aí você fala, mas por quê? Porque, na boa, eu já estou fazendo errado. Eu já estou atropelando o princípio aqui. Mas eu derrubar outra pessoa da fé, aí não. Isso era reverência a Deus e reverência ao irmão. Então, literalmente, você tinha que sair fora e arrumar uma pessoa que professava outra fé para conseguir resolver seus problemas. Isso gerava tanta treta, porque depois você se arrependia, voltava para a igreja, acertava com Deus, e a pessoa lá que ficava com crise. Porque você chegou para ela e pediu perdão por aquilo que você fez. E ela falava assim, mas por quê? Foi bom. Falava, mas está errado. Não, mas eu não concordo. Então a gente arrumava cada pepino, cada problema, mas havia uma reverência, meus irmãos. E essa reverência é exatamente a compreensão do fundamental. Eu não estou pedindo para a gente vestir a roupa formal, mas para a gente ser reverente, a gente procurar em Deus qual é a nossa melhor forma. O que eu acho mais legal de acampamento é que a maioria está de chinelo. A gente deveria andar de chinelo o tempo inteiro, né? Seria muito bom, né? Mas existem ocasiões em que o chinelo não vai caber. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Isso é reverência. Eu não estou dizendo que nas nossas conversas nós vamos começar cumprimentando uns aos outros, dizendo, a paz do Senhor, varão glorioso e tudo mais. Mas nós precisamos ser reverentes. Nós precisamos encontrar a forma de tratar as pessoas com respeito. Com muito respeito. Porque essa falta de respeito, na verdade, é um desrespeito para com aquilo que Deus está dizendo que é o mais sagrado. E outra coisa na vida da igreja, meu irmão, era com relação ao serviço e todos aqueles que foram chamados para servir em algum nível. Eu não estou dizendo que a gente literalmente tem que se tratar virando um para o outro, falando, pastor Guilherme, né? Ou diácono fulano, ou presbítero não sei o que lá. Mas vou te falar um negócio. A gente verdadeiramente respeitava quem trabalhava. Por quê? Porque a gente se enxergava.
A gente se enxergava, a gente olhava e falava, olha, eu faria diferente, eu tenho outra opinião, mas quem assumiu a bronca é o fulano. E se eu acredito que tem que ser diferente, então eu vou me envolver. E aí a gente entrava pelo processo. E, gente, os processos eram morosos, era burocrático, não era esse negócio de vamos fazer junto, vamos trabalhar, não. Tinha que fazer N cursos, para batizar tinha uma escola, um bagulho assim complicado. E depois que a gente passava por isso tudo, aí você chegava lá para trabalhar, e aí você sentia a dor do outro lado, a dor de trabalhar. E isso ia desconstruindo boa parte das nossas críticas. Isso sempre fez com que a gente, então, entendesse o pastor como pastor, mesmo que ele fosse nosso brother. E não como alguém que a gente trataria de maneira irreverente. E isso depois se estendia para todos os relacionamentos, porque essa irreverência não deveria existir entre nenhum de nós. Nós estamos falando com gente, quando nós conversamos uns com os outros, pessoas pelas quais Cristo morreu. Isso é valioso, velho. Você não pode ter um trato que compromete aquilo que Cristo está fazendo na vida da pessoa. Eu sei que no final isso nem é possível, mas você não pode fazer essa pessoa sofrer, essa pessoa ter uma jornada mais difícil, por projetar aquilo que são as suas irreverências na vida dela. Nós precisamos nos tratar em honra, meus irmãos. Nós precisamos disso, isso é algo que faz parte da fé. E se nós não vivermos isso, a gente não consegue, como igreja, transcender algumas coisas. Por que a gente está patinando tanto nesses pequenos detalhes? Por conta da diluição cultural que a gente sofre, de hoje muitas pessoas aderirem à nossa comunidade sem necessariamente se comprometerem com a proposta fundamental, de que aqui nós somos chamados para morrer. E quem não quiser morrer para si mesmo, sinto muito, está no lugar errado. Se você está achando que nós vamos mudar, nós não vamos, porque isso é proposta bíblica, você pode procurar outro lugar para você estar, mano. Nós somos chamados para morrer para nós mesmos, para viver de modo a glorificar a Deus, no relacionamento entre os irmãos. Essa é a essência da coisa. Menos do que isso para nós não serve. Nós não queremos ser uma igreja onde tem um povo que bovinamente obedece ordens. Um povo que a gente diz vai e ele vai. Um povo que a gente diz levanta a mão e ele levanta. Aliás, viu, irmãos, eu acho que até a nossa apatia durante alguns momentos de culto é uma coisa cultural que incomoda, velho. Eu vou pregar nas igrejas reformadas, elas também sofrem disso. Aí, sei lá, tem lá um auditório com 1000 pessoas. E aí você prega. E a hora que você termina, e vou falar um negócio para vocês, irmãos. Eu sei puxar aplauso, viu? Anos de treino. Mas na hora que você termina aquela pregação, que você fala assim, não, hoje eu vou tirar sangue nas lágrimas de alguns ali. Sabe? Hoje eu estou inspirado. Estou com a palavra aqui. E você prega, e você vai nessas igrejas e parece um velório, velho. A hora que você termina, que você entrega o microfone, você escuta os mosquitinhos voando. E quando você vai numa igreja pentecostal, primeiro que tem 200 aleluias e glória a Deus no meio da palavra, que até atrapalha. Me atrapalha, pelo menos. Fora quando não vem um cara no meio da pregação e começa a tocar um teclado. Segundo ele, para dar um clima de espiritualidade. Eu nem gosto disso. Mas, gente, o povo é caloroso por essência. E lá sobram aplausos. Você está entendendo? Mesmo que a pregação seja uma merda. Então, deixa eu te dizer, eu não estou falando que nós precisamos incorporar isso na nossa cultura. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ser mais fervorosos. Em todas as coisas. Então, no louvor, é triste quando a gente tem que falar, levanta. Porque isso é algo que devia estar em nós, meus irmãos. Ah, mas eu estou cansado. Todos nós. O único que tem que ficar sentado, isso é minha opinião, é quem vai pregar. Porque na hora que ele for pregar, você vai ficar sentado e ele vai ficar em pé. O único, na minha opinião, que deveria ficar sentado. E também os paraplégicos, eles também podem ficar sentados. O baterista toca sentado, velho, nem sua. Essa foi maldosa, hein? Gente, nem sua é maldade, né?
Então, gente, nós incorporarmos isso tudo, porque tudo deve glorificar a Deus, e se não glorifica, tem alguma coisa errada. Então, meus irmãos, que a gente possa inclinar o nosso coração para a importância dessas coisas, rever os nossos posicionamentos e aproveitar esse nosso tempo como acampamento para que seja um marco mesmo. Para que em todas as pequenas ações, a partir de agora, nós sejamos absolutamente reverentes uns para com os outros. Amém, meus irmãos? Nós vamos celebrar a ceia agora. Tem como já começar a fazer o corre aí, Enio? Por favor. E o pessoal do louvor, se puder vir cá. Meus irmãos, eu só quero fazer uma proposta diferente agora durante a nossa celebração da ceia. A gente sempre diz que na ceia nós não estamos aqui para comer sozinhos, nós estamos aqui para repartir. Mas eu gostaria que a gente fizesse mais. Primeiro, porque eu acho que a gente deveria traduzir de maneira prática esse nosso compromisso com os nossos irmãos. Esse nosso compromisso com aquilo que é a vontade de Deus. Então, o que eu peço é o seguinte, que você, na hora de tomar a sua ceia e repartir, não o faça com a pessoa que está do seu lado, que você já está acostumado. Que você procure outra pessoa. E então que a gente ore uns pelos outros, enquanto os meninos aqui tocam uma música, e que você ministre na vida do seu irmão exatamente essa questão da reverência. Que você ministre na vida dele, que o Espírito Santo trabalhe na jornada dele, para que ele possa entender como é importante isso. Então esse é um tempo de ministrar, viu, irmãos? E depois de ministrar, depois que você orar pela vida dela, e essa pessoa orar pela sua vida, então nós vamos orar aqui todo mundo junto, e aí nós vamos tomar a ceia juntos. Tá bom? Então receba os elementos, se prepara aí, e enquanto os meninos vão tocando uma música aqui, que você possa sair do seu lugar e celebrar na vida do seu irmão, de preferência alguém aí, como eu falei, que você não faz isso rotineiramente. Alguém que esteja fora do seu costume, da sua rotina. Beleza? Tudo pronto? Pode sair do seu lugar aí, irmão. Toca o barco aí, Fernando. Amém.